Olá, tudo bem? E aí? Então, hoje vamos falar de um assunto que eu tinha comentado algumas coisas no vídeo passado aí, sobre a questão do sufrágio, né, as ideias ali do nosso amigo Rosan Vallon, né? Então, hoje o tema, em certo sentido, é uma continuidade e é uma coisa nova, né? Então, veja bem, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que é possível modificar a maneira como as pessoas pensam? Será que as pessoas mudam o seu jeito de pensar? Ou se você tivesse que mudar a forma de alguém pensar, qual seria o mecanismo para fazer isso? Bem, essa pergunta é importante porque, especialmente depois da análise aí do discurso e análise da antropologia, né, de como as pessoas funcionam, se descobre que é possível alterar o pensamento das pessoas utilizando os sentimentos. Quer dizer, aquela ideia que a gente tem do racionalismo, do liberalismo, do iluminismo aí, né, de que nós somos um cérebro ambulante, não é verdadeira. Nós somos um misto, um ser humano é um misto de emoções, de sentimentos fortes que ele carrega, e a mudança do pensamento se faz pelos sentimentos. Pelos sentimentos, você transforma uma pessoa. Então, se alguém quer mudar o teu pensamento, ele vai trabalhar em cima dos teus sentimentos. Os sentimentos são a isca, são aquilo que torna você vulnerável, para você mudar as ideias que você tem, seja pro bom, seja pro mal. Então o pregador, você veja bem nas igrejas aí, você vai ver o pregador, ele vai trabalhar com a emoção das pessoas. Ele vai trabalhar o tema que toca a emoção, porque se não tocar a emoção, ele não consegue fazer o que ele gostaria de fazer. A pessoa doa o seu dinheiro, por exemplo, para a igreja, né, porque ela é tocada emocionalmente. Ela pode estar convencida racionalmente que os pastores são isso aqui, mas quando ele fica doente, que mexe com os medos da pessoa, os medos mais profundos, aí então ela se transforma, a mente dela se transforma. A pessoa era irreligiosa, começa a se tornar religiosa por causa do medo. Então sentimentos transformam as pessoas. Então vamos supor que você quisesse mudar o pensamento de alguém, o que você iria fazer, né? Vamos supor que você quisesse que a outra pessoa, né, seja lá quem for, fosse ver o mundo do jeito que você quer. Então você vai botar um óculos nela, né? Para que ela veja o mundo como você quer. Como é que você vai fazer para pôr esse óculos na frente dos olhos da pessoa? Você vai fisgá-la pelos sentimentos, né, e você vai fazer com que a pessoa veja o mundo da forma que você quer. Então veja, ela vai pegar aquilo que você tem de mais transparente, que são os sentimentos, a maneira como você interpreta o mundo, para que esse modo seja usado para que você, como gancho, né, como isca, para que você seja modificado. Quem descobriu isso bem foi Hitler, né, na Alemanha, com a propaganda que ele fez. Ele tocou certos pontos do sentimento. Então, por exemplo, da questão da nação, do povo alemão e tal, né? Quais são os sentimentos das pessoas. Pois bem, durante um tempo atrás eu tinha lido um artigo em inglês falando sobre a tal da Cambridge Analytica, né? Eu li esse artigo e tal, nossa, o mundo está... Como é possível, né, a gente pensar em democracia, em voto e tal, com esse pessoal da Cambridge Analytica. Mas sabe, você lê o artigo, mas você não processa, não tem condições de discutir esse assunto, porque a pessoa teria que ler sobre a Cambridge Analytica e tal, né? E depois é tão surreal que parece que é uma teoria da conspiração. Quem é o dono dessa Cambridge Analytica é um tal de Alexander Nix, né? E é uma coisa estarrecedora. Parece um filme de ficção científica, né? Assim eu li esse artigo, né? Essa publicação aí falando a respeito do Cambridge Analytica. Você até pode procurar no Google aí mesmo, estareco sobre Cambridge Analytica. Mas eu tenho uma dica melhor para você, né? Existe um documentário que eu vi ontem na Netflix chamado Privacidade Hackeada. Assista! Assista, porque você vai entender uma série de coisas nesse mundo que você vai cair assim, cai o queixo, sabe? Porque é um documentário que você
Você vai conhecer certas coisas, vai começar a ligar os pontos. Então veja bem, como é que funciona? Imagine você no Facebook, né? O Facebook vem uma imagem que você curte, você põe lá, curto, né? Tá. O Facebook tem o teu login, porque você logou na conta para acessar o Facebook. Você tem muitas coisas que você acessa via Facebook. O que significa isso? O Facebook e outros instrumentos da net hoje, quando você faz o teu login, curte alguma coisa, o Facebook registra isso. Você gostou daquela informação. Quando você não gosta, você faz um comentário, o Facebook registra isso. Então o que acontece? Essa Cambridge Analytica, ela começou a coletar esses big data, a multidão incomensurável de dados sobre as pessoas, o que as pessoas gostam, o que não gostam, como elas se posicionam, quem são elas, quais são os gostos, quais são os sentimentos que as pessoas têm. Você curtiu ali um cachorrinho, opa, eles gostam de cachorro. Entende? Esses pontos, né, então a Cambridge Analytica começou a perceber que ela tinha um quadro completo aí de 5 mil pontos sobre cada pessoa, sobre milhões de pessoas, 5 mil pontos de preferência, coisas. Inclusive os medos das pessoas, né? Aquilo que horroriza. Então eles tinham esse dado completo aí das pessoas, 5 mil pontos de atração sobre cada um deles, inclusive dos Estados Unidos, né? Que lá o Facebook é de lá, né? Então, por exemplo, certas frases do senso comum, que as pessoas às vezes falam sem pensar. Por exemplo, todo político é ladrão. O Facebook recolheu aquela informação daquelas pessoas que acreditavam nisso, e essa informação se torna vendável. Ela se torna disponível para que as pessoas façam uso dessa informação. Então veja bem, você que está me ouvindo, você que é brasileiro aqui, né, que está me ouvindo agora, vou dizer assim, essa informação, todos os políticos são ladrões, isso aí está no inconsciente da pessoa, faz parte dos medos primeiros, faz parte do senso comum, das ideias que a pessoa tem sem se dar ao trabalho de verificar essa ideia. Nos Estados Unidos, o chefe de campanha do Trump, chamado Steve Bannon, conheceu esse pessoal da Cambridge Analytica e convidou eles para fazerem parte da campanha do Trump, né? E esse pessoal pegou essa ideia de senso comum, de que os políticos são ladrões, e começou a falar de que a Hillary Clinton era Scrooge. Scrooge é defraudadora, né? Uma pessoa... E aí essa palavra Scrooge em inglês tem 2 Os, junto Scrooge, né? E eles desenharam no símbolo ali da Scrooge 2 algemas. Pronto, você conseguiu transformar aquelas pessoas que têm o senso comum, né, que estão com senso comum de que todo político é ladrão, de que a Hillary Clinton era ladra e que ela iria ser derrotada e iria para a cadeia. Né? Algemas. Senso comum. Ele pega aquilo que você tem, identifica, e você passa a acreditar que a Hillary Clinton de fato é isso, que ela não merece ser presidente dos Estados Unidos. Então daí vão votar no Trump. Então veja, essa propaganda massiva, eles estavam gastando aí, quando começou a campanha do Trump, eles gastavam $1 milhão por dia em propaganda, para convencer as pessoas. E veja, desses 5 mil pontos de fisgação para as pessoas, eles pegavam e separavam especialmente aqueles suscetíveis, as pessoas menos informadas, as pessoas que menos se interessam, por exemplo, por política, e as pessoas que podiam ser mutáveis. Eles pegavam as pessoas, começavam a divulgar, porque eles tinham acesso aos dados, começam a divulgar as informações para pegar aquela pessoa. Resultado, Trump foi eleito. Antes do Trump, essa Cambridge Analytica trabalhou para o Brexit, lá na Inglaterra, né? E acabou convencendo as pessoas a saírem da União Europeia. Coisa que o governo da Inglaterra não sabe nem como resolver isso aí, porque é um monte de problemas. Né? Eles entraram e para sair dá um monte de problema. Eles convenceram as pessoas através de discursos de medo, a xenofobia, né? Os terroristas e tal. Então os medos instintivos das pessoas foram ligadas como permanecer na União Europeia. Por exemplo, da Turquia. Né? Você veja, a manipulação das pessoas para fazerem aquilo que o determinado grupo que comprou a campanha via Cambridge Analytica quis fazer. Né? Então, o Brexit foi via Cambridge Analytica. Não foi o resultado de uma eleição.
Ele foi resultado de uma manipulação geral. E aí nós vamos chegar aqui, o caso do Bolsonaro, né? O caso do Bolsonaro. Veja bem, agora que passou, as eleições são passadas, né? Você tem que se perguntar na sua mente, né? O que foi que aconteceu? Por que você, pobre, votou no Bolsonaro? Por quê? Analise a história do que te passaram via Facebook, por exemplo, ou via WhatsApp, né? São as mesmas coisas. Eles te passam informação porque essa informação foi comprada e foi feita para te induzir e para te enganar. A enganação não acontece mais via televisão, né? Porque a televisão passa as imagens, é muito demorado. O Facebook vem uma figurinha com uma ideia pronta que já fisga você, porque você faz parte daquele universo de pessoas que é mutável. Então você foi enganado. Veja bem o que aconteceu nas eleições aqui no Brasil. Não foi só no Brasil, nesse documentário vai apresentar outras nações onde foram as eleições manipuladas. A República Dominicana, por exemplo, né? Eles têm dois grupos em disputa, os indianos e os afrodescendentes, eles pegaram um desses grupos, né? Tem as informações deles, e acabaram dando um símbolo, esse símbolo assim, ó, assim. Com esse símbolo aí, esses afrodescendentes deixaram de ir às votações, e quem ganhou foram os indianos conservadores. Veja bem, a questão é o que vai acontecer com a democracia. Porque se o voto pode ser manipulado, você pode ser enganado dessa forma, qual é o sentido da democracia? As pessoas, veja bem, você foi tão enganado que agora foi aprovada a reforma da Previdência. E muitas pessoas pobres, elas não entenderam o que aconteceu, elas não têm noção do que aconteceu, né? As pessoas não têm noção de que o interesse da direita que está aí no poder é, por exemplo, acabar com o SUS, né? Elas não têm noção, não sabem para onde vai. Então, você que está me ouvindo aqui, que tem a possibilidade, acho que é um privilégio agora ter alguns inscritos aí, né, que estão vendo o vídeo, como é que você vai combater isso? Porque é necessário combater. Pequenos grupos, sabe? Assista o documentário, comece a refletir, reúna pessoas com as quais você pode conversar, porque o que está em jogo não é apenas você, a tua consciência, a tua cabeça pensando, o teu cérebro pensando, mas é a democracia, é a condição de você participar de alguma coisa que você tem em comum. Porque se você disser todos os políticos são ladrões e tal, então você está dominado, né? Então a serventia tua é ser dominado, ser escravo. Assista o vídeo, formate pequenos grupos de discussão para que você possa cair fora de ser isca e manipulação dos outros. Tá bom? Grande abraço.